Os anos 80 estão voltando com tudo. Se não notou, eles já voltaram desde 2017. Blade Runner, Star Wars, Jogador Número 1, Guardiões da Galáxia, Stranger Things, It, Verão de 84, tudo voltando. Eu não me lembro quem disse, mas, vistas as similitudes, penso que a história realmente parece ser cíclica. Eu diria que quem a escreve é um tanto quanto preguiçoso. Se aproveita das mesmas datas, meio como que um fanático, ou melhor, fanáticos ocultistas que acreditam em numerologia, influência dos astros, conjunções planetárias, portais interdimensionais travestidos de acelerador de partícula para trazer os caídos do 2 de novembro. Estamos no início das dores de parto e em pleno estado de exceção, empreendido pelo ovo podre do Tribunal Supremo, na segunda década do século XXI. O que me lembra da grande ruptura com a tradição portuguesa e o início do isolamento cultural desse país, conhecida pela alcunha de Semana de Arte Moderna, empreendida pelo pior tipo de molecada mimada que nossas elites displicentemente vomitaram nessas terras abençoadas por Deus, e das suas consequentes e sucessivas crises das instituições recém-nascidas que sofriam do mal do pecado original da República. A nova República de Sarney, Collor, do socialista Fabiano FHC e da sua pior faceta, a propinocracia lulopetista, com todo o seu maligno aparelhamento cultural gramscista, com o apoio e silêncio conivente dos jornalistas militantes comunistas, tudo seguindo à risca o Pacto de Princeton, e financiado por rios de dinheiro da malta da corja dos grandes banqueiros, bicheiros e do narcotráfico internacional, o que custou a bagatela de 80 bilhões dos nossos bolsos. Estamos no limiar da nova era, que nascera depois de um necessário impeachment e trombou de frente com o verdadeiro Deus ex machina, revelado na figura do mítico, incorruptível e carismático Messias. Enquanto que no século XX, as forças do mal da nova ordem da República Velha viviam então no ápice da roubalheira, assassinatos políticos, fraudes eleitorais, e eis que, do ministério do baixo clero dos jovens tenentes românticos e valentes, crentes na religião civil do positivismo, em meio à crise na sucessão do governo de Pessoa, resolveram tomar as rédeas do poder, moralizar a República, a fim de dar mais um reboot no sistema apodrecido, nascido de outro golpe militar. Já no século XXI, graças ao misericordioso Deus, no Brasil, o sonhado narco-estado latino-americano de ditadura comunista, projetado por mentes diabólicas do Foro de São Paulo, naufragou. E os seus fundos foram cortados. Tudo porque um único velhinho seguiu seu propósito de vida e quebrou toda a frágil redoma isolante de mentira e podridão cultural nascida naquela mesma maldita semana para Frentex, expondo toda a corrupção espiritual, moral e da inteligência dessa terra em transe. O Messias se viu espelhado pelo povo, e o povo se viu nele. E carregado nos braços do povo, um atentado sofreu, e Deus o livrou da morte, e o povo o elegeu, e a Lava Jato avançou para além do planejado, por criminosos infiltrados. Malgrado a história se repita, houveram algumas novidades. Dessa vez, o povo do Brasil, verdadeiramente, se encontrou consigo mesmo. E como as forças ocultistas da velha ordem esperavam frear as operações desenfreadas da Polícia Federal, que se continuassem,
nelas chegariam, uma vez que estas inicialmente eram apenas para estancar a sangria causada pelo partido criminoso que rompera com o Pacto de Princeton. E apressado começou a apelar, prendendo injustamente inocentes e livres apoiadores do governo, caçando ministros combativos e rasgando a Constituição. Nas suas novas fases, as investigações apontaram para os gestores do atentado, gente muito graúda, e está prestes a bater a porta de gente muito poderosa. Então, as velhas forças do mal da nova república em transição trataram logo de inovar, estabeleceram uma nova forma de ditadura, inédita na história do mundo. Uma ditadura do judiciário, do Tribunal Supremo. É nessa fase que estamos. No século XX, as forças ocultas publicaram na imprensa 2 cartas atribuídas ao presidente Arthur Bernardes, onde a honra do exército e do Marechal Hermes da Fonseca foi ofendida. O clube militar foi fechado e a ordem de prisão foi expedida contra o Marechal, depois que esse teceu críticas ao presidente do sistema podre. Seguiram-se vários levantes. O dos 18 do Forte de Copacabana, uma de 8 de julho em São Paulo e mais 2 revoluções no Norte, uma em 24 e outra em 26. As coisas só se aquietaram, por assim dizer, quando Getúlio deu mais um golpe e passou o seu rolo compressor fascista mais uma vez sobre o que sobrou da cultura, que foi estrangulada e politizada, e as forças conservadoras sobreviventes foram caçadas, caladas, suprimidas. Ao passo que, no século XXI, ministros têm abusado do poder do cargo para suprimir as forças conservadoras, que insistem em conservar o que há de bom na cultura e nos costumes. O governo central, que resiste a toda sorte de golpes baixos, difamações, traições, segue forte com o apoio do povo. Mas eu fico pensando, e se a história voltar a se repetir? E se a prisão do comandante supremo das Forças Armadas for expedida pelo Supremo Ovo Podre, que envenena o Tribunal Supremo? Eu creio que novidades históricas desse jaez não seriam nem possíveis, pois, historicamente, quem segurou as armas foi sempre quem deu a última palavra em todos os cenários. Afinal, os fuzis sempre haverão de ser mais fortes do que as canetas. Aconteça o que acontecer, nessa nova era, os anos 80 voltarão com força total. Creio que com milicos positivas burros em todos os espaços. Afinal, eles já estão aí mesmo? As velhas crises econômicas já estão sendo criadas em vários estados governados pela pior escória revolucionária. A crise econômica mundial já dá sinais visíveis que vai ser bem profunda. Mas tem uma parte boa disso tudo. Com os anos 80, voltarão todas as suas delícias. Vai ser massa demais, aqueles cabelos cheios maravilhosos, aquelas maquiagens fortes, aquelas roupas coloridas, aquele velho dragão da inflação vai ser presença constante, arroxo salarial, controle estatal de preços, desvalorização cambial, inflação. E o Cruzeiro, tão charmoso, vai voltar com aquelas notas cheias de zeros. Se os anos 80 foram a década perdida, nessa década nós vamos nos achar. A pobreza vai nos deixar mais românticos, nos reaproximar a todos. Vamos redescobrir a solidariedade. Voltaremos a colocar cadeiras nas portas para conversar à noite. E o som daqueles sintetizadores vão dar o tom do rock novamente, que dessa vez vai ter toda a razão para ser revoltado. E depois do corona, virá a nostálgica coqueluche, o sarampo,
a rubéola. A galera vai voltar a ir pro parque da catedral, comer pipoca e passear. E reclamar dos políticos. Já as crianças vão voltar a sair de casa, redescobrir o queimado, o pique-esconde, o dono da rua. Vão voltar a jogar pedras nas prostitutas da rua da frente e sair correndo depois. Vão ser finalmente os verdadeiros donos da rua. E no fim de semana, todo mundo vai para o piquenique de comidas bem nojentas no Parque da Cidade. Ou melhor, comidas exóticas no Parque da Cidade Proibida. Ou visitar pandas gigantes e macacos dourados do Parque dos Cajueiros da Paz Celestial. Ou ainda, comer farofa de gafanhoto na orla de Mao Zedong. Porque certamente o yakisoba da passarela do yakisoba vai ser só para a elite chinesa do partidão. Eu espero muito ter estômago para viver nesse vaporwave neo-oitentista chinês cajueiro.